Deus, queridos irmãos e amigos, é um grande prazer, uma grande alegria estarmos aqui novamente, a convite do nosso irmão Edson, para tecermos algumas considerações espíritas sobre, como já foi anunciado por ele, esse momento de festividades exageradas que, não raro, mobilizam as paixões humanas naquilo que elas têm de pior, infelizmente, de pior. O carnaval na visão espírita. Quando eu era menino, o carnaval de Salvador era uma festa muito leve, não tinha trio elétrico, não tinha assim violência, e as famílias iam para o centro da cidade, ali na Praça Castro Alves, levavam suas cadeiras, seus bancos, para observarmos o desfile dos carros alegóricos, aquelas moças com os trajes assim especiais. E era uma coisa muito diferente do que é hoje, muito leve. E há poucos dias eu vi uma pessoa comentando lá em Salvador, e eu me lembrei desse meu tempo, de 10 anos por aí, ela dizendo que levavam as cadeiras de suas casas lá para o centro da cidade, e as cadeiras ficavam lá nos passeios os 3 dias, e chegavam nos outros dias, sempre encontrava as cadeiras no mesmo lugar, e ninguém levava as cadeiras e os bancos, não tinha esse prejuízo, né? Então as coisas mudaram muito e para pior. Mas os nossos comentários têm como base esta obra intitulada Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. O autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda, e o médium que recebeu esta obra é Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda, quando encarnado, era um grande trabalhador do movimento espírita aqui em nosso estado. Ele foi contemporâneo de José Pitinga na Federação Espírita do Estado da Bahia e fazia parte da administração daquela casa. E, se não me engano, durante o tempo ele tornou-se presidente também da Federação Espírita Baiana. Era um homem simples, envolvido com a contabilidade, e participava das atividades mediúnicas com grande interesse, com grande curiosidade. Quando desencarnou, no plano espiritual, ele foi fazer um curso sobre mediunidade e, em especial, sobre obsessão. E, a partir desse curso que fez, ele começou a escrever obras espíritas pela mediunidade de Divaldo Franco, todas elas tratando deste tema, obsessão. Eu faço esses comentários iniciais porque o título Nas Fronteiras da Loucura mostra que, basicamente, todo o desenvolvimento desta obra traz vários exemplos de obsessão, de processo obsessivo. E
o próprio Bezerra de Menezes, quando no plano material, encarnado, escreveu uma obra intitulada A Loucura sob o Novo Prisma. Ele era médico, clínico, também trabalhava com homeopatia, mas não era psiquiatra. Esse novo prisma que o Dr. Bezerra se referiu na sua obra é nada mais, nada menos do que obsessão, que é desenvolvida aqui nessa obra por Manuel Filomeno de Miranda. E a obsessão, tratada do ponto de vista espírita, não é um problema de saúde mental que alcança apenas os espíritas. A obsessão é um flagelo, uma pandemia que compromete o equilíbrio emocional e mental de parcelas consideráveis da população planetária. É uma coisa muito séria. E nenhuma doutrina lida de uma forma tão eficiente e com resultados tão bons com esse tema quanto a doutrina espírita. Daí, muitos livros existem sobre obsessão que, numa palavra, poderia ser conceituada ou considerada como o aspecto patológico da mediunidade. A obsessão é uma doença da mediunidade. Mas o primeiro livro espírita que aborda esse tema, mediunidade, como também obsessão, é o Livro dos Médiuns. Esse livro, intitulado O Livro dos Médiuns, é a segunda obra da codificação kardeciana. Então, essa codificação kardeciana possui 5 livros fundamentais do Espiritismo. O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, a Gênese. E o quinto, o Céu e o Inferno. Então são 5 obras, daí nós nos referirmos a elas com a expressão Pentateuco. Penta quer dizer 5. Pentateuco kardeciano. Então, o indivíduo que resolve se interessar pelo Espiritismo e começa a frequentar uma casa espírita, deve começar pelo começo, procurando ler essas obras. Começar com o Livro dos Espíritos e avançando nas outras. Mas hoje, quando eu me refiro ao Livro dos Médiuns, que é o segundo livro do Pentateuco kardeciano, é porque nesse livro tem um capítulo que trata das obsessões. E na parte inicial dessa obra, o autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, traz explicações sobre o significado da obsessão, mostrando de que forma ela se classifica. Então, para as pessoas que estão começando, os mais jovens, aqueles que estão vindo por primeira vez, a obsessão é uma influência negativa que espíritos atrasados exercem sobre as pessoas, sobre os homens, causando nos homens, nos seres humanos, nas mulheres, em qualquer idade,
criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, em qualquer idade, causando transtornos mentais, causando desequilíbrios mentais. E o mecanismo como a obsessão se estabelece é o mecanismo em que o pensamento, portanto a mente humana, passa a ser dominada, começa com a influência leve, discreta, sutil, e que a pessoa não percebe, não se dá conta. Esse é o primeiro grau da obsessão, chamado obsessão simples. É a mais comum. E é tão simples, tão leve, tão sutil, que as pessoas nem sempre percebem. Nesse sentido, nós podemos dizer, sem medo de errar, que qualquer um de nós, qualquer ser humano, já teve, tem ou terá, alguma vez em sua vida, momentos em que essa pessoa está acometida de obsessão simples, que é a mais comum. É a mais comum. Algum transtorno do comportamento começa com a mente. Vamos dizer que, do ponto de vista médico, isso possa ser considerado como um tipo de neurose. A neurose é um transtorno mental mais leve, em que a pessoa tem consciência de que não está bem. O espírito Marco Prisco, nesse sentido, teve a oportunidade de dizer que a linha que separa a sanidade mental da insanidade é uma linha muito frágil, muito tênue, que é separada por um grito. Vamos exemplificar que todos estão civilizadamente acomodados, acompanhando, na medida do possível, esses meus comentários. Mas vamos supor que existisse alguém aqui com algum transtorno mental e que está sob o controle, está usando algum medicamento psiquiátrico, controle. Essa pessoa de repente dá um grito aqui, os outros vão dizer, poxa, eu não sabia que aquela pessoa tinha esse problema. Então já vai dando o rótulo, porque aquela pessoa já se comportou de uma forma escandalosa, inadequada, diferente, digamos, em desacordo com o ambiente, com a proposta desse momento. Algo parecido, Manuel Filomeno de Miranda comenta aqui no começo desse livro, mostrando o quanto nós variamos o nosso comportamento, o nosso pensamento, tendo momentos de desequilíbrio, mas que depois volta à normalidade, não fica de uma forma permanente. E nesse caso, logo no primeiro capítulo, intitulado Resposta à Oração, deixa eu confirmar se é esse mesmo o nome, Resposta à Oração, o autor descreve o apelo de uma mãe que está ajoelhada, rezando, orando, fazendo uma prece muito contrita, pedindo a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus. E na sua sequência se refere ao Dr. Bezerra de Menezes, se refere nominalmente, dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes viveu aqui na Terra, era pai de família e tinha preocupações com seus filhos. Então ele, sendo pai, e ela na sua oração para sensibilizar, e consegue, porque no plano espiritual, na outra dimensão, na dimensão invisível, esses benfeitores, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, que se tornou muito famoso, principalmente aqui em nosso país,
eles têm seletores de prece, mecanismos para identificar a pessoa que está orando, que tipo de pedido está sendo feito, em que direção, procurando avaliar o mérito de quem pede. E no caso desta senhora, tinha muito mérito, que durante a sua oração, ela dizia que não estava pedindo por ela, mas pedindo pela filhinha, que estava internada num hospital psiquiátrico. E então, o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe se mobiliza, dirigindo-se para aquele hospital, atendendo a prece que foi feita. E chegando lá, percebe a população de enfermos psiquiátricos que fazem parte daquele hospital, então pessoas com transtornos mentais, e ao mesmo tempo fazendo parte da população hospitalar, um sem número de espíritos desencarnados, perturbadores da saúde mental daqueles que estão ali, contribuindo para eles piorarem, mentalmente influenciando-os, provocando agitação, provocando instabilidade, dificultando o efeito dos medicamentos, uma coisa muito séria. Então há a descrição nesse capítulo, feita por Manuel Filomeno de Miranda, que durante toda a obra ele faz parte da equipe coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que durante o período do carnaval, a obsessão, que já é uma pandemia, um flagelo para a humanidade, isso se agrava. E a obsessão, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, quando há muita aglomeração de pessoas com as suas mazelas, com os seus desequilíbrios, com os seus comportamentos promíscuos, com seus desequilíbrios no que diz respeito ao consumo de alcoólicos, de drogas ilícitas, com comportamentos da sexualidade desvairada, com abusos de todo tipo. Tudo isso contribuindo para manter o combustível que alimenta a população desencarnada, que se vê atraída por esses comportamentos irregulares dos encarnados, nossos aqui. Então, quando se fala a visão espírita do carnaval, hoje em dia, as considerações, os comentários que venhamos a fazer, certamente, obrigatoriamente, não podemos deixar escapar os comentários sobre processos obsessivos. Como na luta entre o bem e o mal, o bem sempre será vencedor, o mal faz muito barulho. O mal representa as trevas, representa as sombras do nosso desequilíbrio, do mal que ainda reside em nosso mundo íntimo. E a grande luta que cada um de nós pode fazer é o combate contra esse mal. Mal que começa no pensamento, na mente, e que repercute no comportamento. Então, no caso, esta mãe foi atendida na sua oração, a sua filha foi visitada por Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe no hospital psiquiátrico, e lá
ele se concentra mentalmente na tentativa de compreender qual o diagnóstico médico, psiquiátrico daquela jovem, chamada Julida, é o nome fictício que está aqui na obra, a jovem que foi alvo da oração maternal. E ele chega à conclusão que, mesmo que o diagnóstico médico esteja normal, o tratamento que era feito naquele período era um tratamento infrutífero, quer dizer, inócuo, quando não prejudicial, porque em nada estava ajudando na recuperação da enferma. Daí porque ele, Dr. Bezerra de Menezes, começou a oferecer a terapêutica espírita em benefício daquela jovem que estava internada. Mas percebia que a enfermidade se prolongaria por um tempo ainda bem demorado, porque se tratava nada mais, nada menos de um processo obsessivo causado por um aborto que ela havia provocado, e o espírito que ia reencarnar através dela foi impedido de reencarnar, de nascer, pela provocação do aborto. E ele, o espírito, o ser espiritual, ficou revoltado, com ódio, e passou a persegui-la, desencadeando uma psicose que na época se chamava psicose maníaco-depressiva, PMD. É uma doença que hoje, na psiquiatria moderna, corresponde a um tipo de depressão. É um transtorno chamado bipolar, em que tem períodos de depressão, em que a pessoa fica bem assim, melancólica, abatida, sonolenta, digamos, sem vontade de viver, e tem período de agitação psicomotora, fica muito agitada, e a pessoa perde o controle, o senso de realidade, e comete desatinos do tipo se despir e sair correndo louca pela rua. Nesse tipo interessante como a memória da gente vai sendo acionada. Quando eu estava recém-formado em medicina, eu fiz uma pós-graduação chamada residência médica. E nesse período eu já era espírita, não brincava carnaval. Eu visitei o carnaval quando eu era criança e no início da adolescência, mas daí eu já estava com outras responsabilidades, e os colegas que iam dar plantão no hospital, nas clínicas, durante o carnaval, sabendo que eu não brincava carnaval, me pediram para substituí-los. Aí eu passei os 3 dias de carnaval internado junto com os doentes, lá dando plantão. Felizmente, de modo geral, eu tinha expectativa de que o plantão ia ser tranquilo. Isso foi em 1976, eu acho. Ou 77. Não, 76. E então, para azar meu, que não tinha experiência, eu estava formado há cerca de um ano, ou não, alguns meses. Eu me formei em janeiro de 1976. Naquele ano mesmo eu fui dar esse plantão, em fevereiro. E então, fui chamado pela enfermeira do setor de psiquiatria para ver uma paciente que estava internada. Essa paciente foi, entre aspas, capturada na avenida, lá na Praça Castro Alves, totalmente despida, louca, correndo pela rua, levaram-na internar no hospital.
me lembrei do nome dela também, Vasti, o nome dela. E então essa moça, eu psiquiatria, eu só tinha estudado, ouvido aulas assim teóricas, mas não tinha experiência de atender paciente psiquiátrico, não tinha experiência nenhuma. E então vou para a enfermaria sem saber o que eu ia encontrar, nem o que ia fazer. Então o que é que eu encontro? A moça correndo na enfermaria para lá e para cá, e a enfermeira, a auxiliar de enfermagem, uns 3 ou 4 pessoas atrás dela, e eu fui mais um para ir atrás dela também. E ela cantando, eu não sou de ferro, eu não sou de aço, e nesse carnaval eu vou virar palhaço, uma coisa assim. E lá vai a gente atrás dela, pela enfermaria, para lá e para cá, até que, num dado momento, ela parou, a enfermeira ofereceu a ela um copo com suco de laranja, ela pegou o suco e jogou em cima da enfermeira assim. E eu procurei me resguardar, porque eu não sabia o que ela queria fazer comigo. Mas no fim, nós conseguimos contê-la, à força, e aplicar injeção na veia do tipo sossega-leão para acalmá-la, para deter e acabar aquela festa de carnaval em plena enfermaria de psiquiatria. Então ela estava então a pessoa sai da realidade, daí fica totalmente desnorteada. E é justamente o que acontece durante esse período em que as pessoas se permitem ultrapassar a fronteira do equilíbrio, do bom senso, e aí cair na ilusão. E esta ilusão, não raro, com a interferência desses perseguidores espirituais, levam as pessoas a acidentes, muitos deles fatais. E durante esse período, o Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe, monta uma espécie de pronto-socorro espiritual numa grande cidade, que pelos capítulos subsequentes a gente vê que foi no Rio de Janeiro, para dar assistência aos foliões que estavam em desequilíbrio, provocando acidentes, agressividades, violências, agressões sexuais, abusos, tentativas de estupros, assassinatos, 1000 coisas assim da pior espécie. Então, é assim que fica o nosso planeta em várias grandes cidades do mundo, e aqui no Brasil as cidades se disputam para ver qual que vai fazer a festa mais assim, atraente para os turistas, etc. E cada um botando na mídia as suas notícias, mostrando que o número de visitantes maior do que outro, o número de participantes da festa. Mas, por outro lado, enquanto eles estão desvairados no seu desequilíbrio, os espíritos benfeitores montam o seu plantão para dar assistência das diversas formas possíveis. Assim, por exemplo, um grupo de jovens, que aqui tem vários casos de acidentes com o equivalente socorro dado pela equipe espiritual para as vítimas daqueles acidentes. Então aqui um dos capítulos mostra um grupo de 5 jovens que estavam num carro em alta velocidade e todos eles sob efeito de álcool e drogas. O carro se choca contra uma balaustrada, um muro, e termina se despencando num pântano. E todos eles desencarnam numa condição horrível, que a gente pode comparar, ou mal comparar, a esse problema recente
de Brumadinho, lá em Minas. Porque o carro mergulhou no pântano, na lama, e eles, lá naquela situação precária, desesperadora, sem condições de serem salvos. Mas ao mesmo tempo, mães e avós desencartadas tentaram, antes do acidente ocorrer, sensibilizar a um deles para conseguir diminuir a velocidade do carro, mas não conseguiram. E depois do acidente ocorrido, aí vem a equipe do Dr. Bezerra de Menezes para resgatar aqueles espíritos e levar para o socorro, para o atendimento. Enquanto no plano material, a equipe da polícia, a equipe do socorro, o que hoje seria a SAMU, etc., toda uma mobilidade, corpo de bombeiros, etc., para içar aquele carro do pântano e retirar também os corpos que estavam ali mergulhados, todos eles sem vida. Então a gente vê que, de modo geral, os acidentes ou os crimes violentos que resultam em mortes, em assassinatos, isso está se tornando tão frequente em nosso país, tão frequente, o que demonstra uma total banalização da morte, como também uma desvalorização da existência física. Então imaginem vocês, meus irmãos, que o nosso corpo físico, do ponto de vista espírita e espiritual, o nosso corpo físico é um instrumento que Deus nos concede para trabalharmos pelo nosso progresso intelectual e moral, pelo nosso progresso espiritual. Ou seja, cada existência humana tem um valor inestimável, não tem preço. E, no entanto, as próprias pessoas desprezam a sua existência. Quando eu observo no trânsito jovens, todos eles, a maioria deles abaixo de 30 anos, principalmente nos bairros periféricos, dirigindo moto de qualquer jeito, sem capacete, sem documento, sem equilíbrio, fechando os carros, fazendo piruetas, fazendo uma série de loucuras, altíssima velocidade. Às vezes eu comento com quem está na minha carona, aquele ali está com pressa de morrer. Isso, né? Preservar a vida vai aí sem juízo, em que ele não respeita, não valoriza a própria vida, muito menos a do outro. Se não valoriza a própria, vai respeitar, vai valorizar a vida do outro, não vai. Então põe em risco a própria vida e a de terceiros. E quando está, e isso é muito frequente também, sob efeito de álcool e de drogas, então aí a coisa fica pior ainda. E é o que acontece numa escala altíssima durante o carnaval. Então aqui tem um capítulo exatamente sobre isso, capítulo 9, o problema das drogas, mostrando uma das causas desse acidente. Mas, no capítulo 16, saindo um pouco dessas considerações das tragédias, tem aqui esse capítulo intitulado Considerações sobre sessões mediúnicas. As reuniões mediúnicas sérias, realizadas pelos centros espíritas que estudam a doutrina e que trabalham com seriedade essa doutrina, são utilizadas justamente para socorrer os espíritos desencarnados que
chegaram ao mundo espiritual, deixando o corpo físico aqui sepultado, ou destruído, ou incinerado, ou, enfim, incinerado, de alguma forma destruído, e chega no plano espiritual, na vida espiritual, com a mente, com o pensamento fixado no corpo físico, que já não existe mais. Já não existe. E então, durante o atendimento, na reunião mediúnica, esses espíritos são esclarecidos, são orientados, são preparados para terem, entre aspas, uma segunda morte, remorrer. É como o Dr. Bezerra chama aqui nesse livro, remorrer, ter uma outra morte. Teve a morte física, mas o espírito não se libertou do corpo material e fica nas proximidades dos encarnados, que somos nós, influenciando a nossa saúde, transmitindo sensações, dores de cabeça, sintomas vários, como se fossem doenças verdadeiras, mas são influências. É por isso que muitas vezes as pessoas chamam os médiuns de esponjas, porque absorvem as energias desses espíritos que morreram, mas não se desligaram, não se libertaram do corpo material. Então esses espíritos são atendidos nas mediúnicas para receberem o esclarecimento espiritual, a consolação, a orientação. E aos poucos, quando o atendimento é feito de forma adequada, correta, eles vão despertando para a sua realidade espiritual, a sua vida espiritual. Então esse capítulo aqui é interessantíssimo, porque nenhuma outra doutrina que eu tenha conhecimento existe para realizar esta tarefa tão importante de esclarecimento e, de certo modo, de saneamento psíquico da nossa psicosfera ambiental, a fim de trazer um alívio para os encarnados, para nós outros que vivemos sob o peso de uma atmosfera, digamos assim, pestilencial, uma atmosfera densa. E muitas vezes nós sentimos um mal-estar e não sabemos porquê. Quantas vezes as pessoas sentem dor no estômago, azia, um peso na boca do estômago, ou sentem um abafamento no tórax, no peito, uma sensação de falta de ar. Vai para o médico pede os exames, o médico verifica a pressão, está normal, ausculta o coração, ausculta o pulmão, enfim, faz um exame bem feito, pede exames complementares, pede radiografia do tórax, pede eletrocardiograma, pede ultrassonografia do abdômen, enfim, tudo quanto é exame, tudo normal, não encontra nenhuma doença. E às vezes o doente fica até aborrecido. Eu fiz tanto exame e não deu nada. E o médico disse: a senhora não está satisfeita não, o senhor não está satisfeito, devia estar feliz que não deu nada. Está revoltado que queria ter um câncer. Não! Eu quero câncer não. Então não é assim. Pois bem, mas isso é influência espiritual. Muitas vezes é influência espiritual, em que a pessoa está sentindo esses sintomas sem ter a doença. E que alguns autores espíritas chamam estas doenças simulacro, que não são doenças verdadeiras,
em que o organismo está realmente com alguma lesão. Então, nessas considerações sobre reuniões mediúnicas, o que nós desejamos chamar a atenção é que, quando nós entramos na casa espírita e nos conscientizamos a respeito da nossa realidade espiritual, da nossa vida espiritual, nós aprendemos também a valorizar mais a nossa existência física, porque cada existência física é uma reencarnação que nos é concedida para nós nos aprimorarmos espiritualmente, porque, por mais longa que seja uma existência terrena, vamos supor que uma pessoa consiga viver na Terra durante 100 anos. 100 anos não chega nem a um segundo comparado com a eternidade. 100 anos é um quase nada, mesmo sendo uma existência muito longa, mas é um quase nada no tempo comparado com a vida imortal. Nós somos imortais. Então, quanto mais cedo nós nos conscientizamos disso, nós vamos trabalhar para este aprimoramento, porque quanto mais cada um de nós adquire esta conscientização, mais nós colaboramos com a nossa família, logo de começo, com os nossos amigos, com a nossa vizinhança, e damos a nossa contribuição para a humanidade, que você está contribuindo para a construção de um mundo novo, de uma humanidade mais feliz, porque a nossa destinação é a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, só que nós confundimos felicidade com essas alegrias de mentira, essas fantasias, essas ilusões, esses prazeres imediatos, os prazeres do corpo, o gozo e o abuso de lazer, de férias, de uso de alcoólicos, uso de drogas, a sexualidade desrespeitosa, em que a pessoa desrespeita o próprio corpo e o corpo que ele usa para atender às suas necessidades fantasiosas. Então, a doutrina espírita nos ajuda nesse despertamento, porque chega um dia da nossa partida para o mundo espiritual. E se nós temos uma existência física equilibrada, saudável, em que estamos buscando a nossa iluminação espiritual, pensando no bem, saneando, tirando as porcarias da cabeça, limpando o pensamento, fazendo escolhas saudáveis, pensar bem, falar no bem, agir no bem, com equilíbrio, com boa vontade, conquistar as virtudes espirituais, construindo esse reino de Deus em nosso mundo íntimo. Porque com esse tesouro que nós construímos em nosso mundo íntimo, nós vamos chegar ao mundo espiritual com essa consciência, com esta liberdade. Farei mais uma referência a um outro capítulo aqui, que é o capítulo 21, intitulado
rogativa e socorro. Nesse capítulo, uma jovem, durante o carnaval, lá na cidade onde Dr. Bezerra montou sua equipe e seu posto de socorro, uma jovem sai à noite, cedo, no início da noite, para visitar uma anciã, uma senhora idosa, que estava enferma e que era uma pessoa que recebia ajuda desta jovem senhora. Só que ela perdeu a noção do tempo e quando voltou para casa já era tarde da noite, quase meia-noite, e era um lugar deserto. No relato do caso, o Manuel Filomeno de Miranda se refere que essa jovem, quando voltava para casa, foi atacada por um grupo de homens embriagados que tentaram abusá-la sexualmente. Então ela era uma pessoa religiosa, espírita, e tinha hábito de ajudar as pessoas. E ela tinha hábito também de orar. Fez a sua oração e foi visitar a idosa. Quando encerrou a visita, fez a sua oração para voltar para casa. E assim, quando ela se debatia, tentando se livrar dos agressores, orando, lutando e orando mentalmente, buscando manter uma vinculação com os espíritos benfeitores, aí Dr. Bezerra de Menezes e a equipe captaram esse pedido de socorro e logo se deslocaram para aquela rua deserta em socorro daquela jovem e utilizaram de algum mecanismo espiritual que os agressores se assustaram e não conseguiram realizar o seu objetivo, que seria usar da moça, provocando um estupro, algo assim coletivo. E então, nesse ínterim, eles perceberam, a equipe espiritual, que havia um carro da polícia próximo, passando numa rua próxima dali. E então o Dr. Bezerra de Menezes se dirige ao policial que estava dirigindo o carro da polícia, inspirando, falando algo forte no ouvido dele para ele entrar naquela rua. E o policial, que nunca havia entrado naquela rua, resolveu entrar e ligou o farol alto. E os agressores, quando perceberam o carro da polícia, eles saíram desabalada correria, mas foram alcançados pelos policiais e foram detidos e levados a uma delegacia. E a moça ficou sob o impacto da tentativa de agressão e realmente estava ali chorosa, assustada, mas não teve qualquer lesão mais grave. E então foi solicitado a ela que ela desse queixa para que os agressores ficassem prisioneiros por mais tempo, mas ela preferiu não dar a queixa e a coisa foi resolvida e ela voltou para casa depois de um atendimento num posto de saúde sem maiores consequências. Então a gente vê por aí que o poder da oração, a confiança irrestrita em Deus e como a prece é atendida quando há mérito e quando a pessoa apela buscando socorro divino. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi isso mais de uma vez. Hoje em dia que os assaltos são frequentes em ônibus, lá em Salvador isso é muito frequente, eu já ouvi de umas 2 ou 3 pessoas que nesses assaltos elas estavam no ônibus e que o assaltante ou os assaltantes não conseguiram enxergar aquela pessoa. Dizem como se eles, alguma coisa
impediu ele de ver e a pessoa não foi assaltada. Eu já ouvi isso de umas 3 pessoas, de vez em quando acontece isso. Aconteceu Então, comigo. aconteceu você? Pois é. Eu vim de Feira Santana fez 3 anos agora, no dia 8 de janeiro. Vim de feira no ônibus do Bom Jesus. Dia de sexta-feira, pleno verão, o ônibus estava cheio. Aí os 3 assaltantes pagaram a passagem, entraram no ônibus. O pessoal aí deram voz de assalto ao motorista. Eu estava na primeira, só viajava na primeira, continuo viajando, na primeira cadeira, até no motorista. Eu me sinto bem viajando ali. Aí quando eu me assustei, foi ele com a pistola, a arma lá com o motorista. Os 2 ficaram lá atrás assaltando, esse na frente. Parou o ônibus, ficou 5 minutos assaltando todo mundo. As 4 pessoas da frente, eles não conseguiram. Eu ainda cheguei a tirar, eu estava com 2 aparelhos, botei um na bolsa lá de fora, estava com uma sacola com remédios que eu tive do médico, coloquei outro celular melhorzinho dentro da sacola, tirei os R$50 e fiquei na mão. Baixei a cabeça e fiquei, fazendo minhas orações. Eles foram embora, não foi assaltada nem as 2 da frente, nem as 4 da frente. Sua oração serviu para os outros também, para os outros 3. Aí eu consegui ligar para ele, que avisou aqui na rodoviária aqui, que nem eles sabiam. Resultado, saímos de feira, 2 horas, só chegamos aqui 5 da tarde, teve que parar na delegacia, aquelas coisas que assaltam. Então é isso. Na Mansão do Caminho, onde nós participamos das atividades, eu estava conversando antes aqui da palestra com o nosso irmão Edson. Todos os anos, durante o Carnaval, nós fazemos atividades. A Casa Espírita não pode dar férias. Aqui nesse livro tem um capítulo que trata disso. Porque os espíritos encarnados não tiram férias nunca. Tanto os bons quanto os ruins. Então, individualmente, se a pessoa resolve tirar férias, ou precisa de um lazer ou viajar, isso deve ser respeitado. Mas a casa deve ter mecanismos para sempre manter aberto algum dia para socorrer nas necessidades urgentes que aconteçam. E quando nós realizamos atividades doutrinárias nesse período, aquilo serve de apoio para a equipe espiritual, no sentido de prestar atendimentos espirituais. Então, desde 2005, a cada 2 anos, a gente realiza, isso é programado pela equipe da Juventude Espírita Nina Lueira, Encontro com Jesus, o primeiro, em 2005, Vivendo Francisco de Assis. Em 2007, Encontro com Jesus, Vivendo Allan Kardec. O terceiro, Encontro com Jesus, Vivendo Bezerra de Menezes. Isso em 2009. Em 2011, Vivendo com Jesus, Encontro com Jesus, Vivendo Joana de Ângeles. Em 2005, 2007, 2013, Encontro com Jesus, Vivendo Ivone Pereira. 2015, Encontro com Jesus, Vivendo Zilda Gama. 2017, Encontro com Jesus, Vivendo Chico Xavier. E agora, 2019, Encontro com Jesus, Vivendo Cecília Rocha, que foi uma grande trabalhadora da evangelização infanto-juvenil. Então nós estamos lá preparando, convidamos Geraldo Campetti, que é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, convidamos Sandra Borba, que é uma grande palestrante aí, pedagoga, para participar lá conosco. Então temos um movimento bem intenso, já temos aproximadamente 200 inscritos para participarem de todas as idades. E os jovens de 13 a 25 anos vão ficar hospedados lá, no dormitório lá da escola, que a gente vai improvisar para eles passarem via lá, no segundo caminho. Estão convidados, se quiserem, depois entrem em contato lá, liguem para lá para o pessoal dar as informações. Então, o trabalho do bem não pode ter essa pausa, não pode ficar nesta... Porque se nós, os encarnados,
não nos esforçamos para colocar em prática todos esses ensinamentos que o Espírito nos trazem, nós estamos só na janela vendo a banda passar. Está na hora de nós participarmos ativamente na construção desse mundo novo, desse mundo melhor que todos nós desejamos. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção.